Bem-vindos ao canal Ampliar Concursos. Hoje a gente vai tratar sobre direito constitucional para a banca da VUNESP, para as provas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então a nossa equipe ela fez uma análise de vários editais, vários cargos da Polícia Civil de São Paulo, e a gente notou que alguns artigos da Constituição Federal eles são sempre cobrados nos editais. Então a gente vai trabalhar dos artigos 1º ao 16, os artigos 37, 39, 41 e o artigo 144. A nossa proposta é trazer para vocês um artigo por vídeo. Ao final de cada explicação de cada artigo, a gente vai trazer um exercício para vocês assimilarem melhor o conteúdo. Qualquer dúvidas, podem deixar para a gente aqui no comentário, que a nossa equipe ela vai fazer o possível para responder o mais rápido para vocês, tá? Então vamos para o nosso primeiro artigo. Então o artigo 1º está dentro do título 1. Dos princípios fundamentais, né? Quais são os valores elegidos pela República Federativa do Brasil como principais, né? Como que a gente vai se estruturar, através de quais fundamentos, tá? A República Federativa ela se estrutura. Então, o artigo 1º ele traz a seguinte redação: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tá? Então, vamos de tentar entender melhor esse artigo. Tá? Então, o artigo 1º, logo esse pedacinho que eu coloquei para vocês aqui de roxo, ó, República Federativa do Brasil, ele já traz duas informações muito importantes. A primeira informação importante que ele traz é a forma de governo. A nossa forma de governo é a república, é aquela que a gente elege os nossos representantes. E a segunda informação importante aqui é a forma de Estado, como que o nosso Estado se organiza. Ele se divide através de uma federação, em que eu tenho um ente central, e esse ente central ele se divide em entes federativos. Esses entes federativos eles têm uma autonomia política, uma autonomia econômica, uma autonomia administrativa. Contudo, eles perdem a sua soberania para o ente central, né, que vai ser a República Federativa do Brasil, que é o Estado central nosso aqui. Então, os nossos entes federativos eles não têm soberania, né? A República Federativa do Brasil ela não pode ser subordinada, por exemplo, a nenhum estado, como por exemplo o estado de Minas Gerais ou o estado de São Paulo, né? Esses estados, ao contrário, o estado de São Paulo, o estado de Minas e os outros estados, é que devem obediência ao todo, ok? Então tá falando aqui, ó, que a República Federativa do Brasil, ela se forma pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Gente, aqui nesse caput a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tá? Aqui tá falando a união, pela união. Aqui, apesar dela estar aqui em letra minúscula, tá? E a gente dá a entender, né, que é um substantivo comum, mas ele não é não, tá? Aqui, na verdade, ele é também, você tem que entender ele também como um dos entes federativos. Então, a união ela é um dos entes federativos, ok? Então, a República Federativa do Brasil ela é formada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, se cair lá numa prova para vocês, quais são os entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil? E trouxer lá para vocês somente Estado, municípios e Distrito Federal, essa opção ela se encontra incompleta. Se tiver uma outra opção em que estejam inclusos a União, né? Então, tiver lá a opção União, Estados, Municípios e Distrito Federal, essa é a opção correta, ok? Outra coisa também aqui que a gente tem que ficar atento, olha, não tem território aqui nos entes federativos, tá? Então, os territórios, eles não são entes federativos, ok? Então, tá. Então, bola para frente. Então, tá falando aqui que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, ele tem como pilares, como base, como princípios. Outra coisa que eu quero destacar, até botei de vermelhinho aqui para vocês prestarem bastante atenção,
é que fundamentos ele está se relacionando com princípios, tá? É como se eu estivesse falando aqui, ó, que a República Federativa do Brasil, ela tem como princípios basilares, como princípios fundamentais, esses princípios que estão elencados aqui. E eu trouxe isso aqui para vocês para não confundir com o do artigo 3º, que são objetivos fundamentais. Então, no artigo 1º, eu tenho os princípios que são a base, os valores que a Constituição elegeu para a República Federativa do Brasil, e no artigo 3º eu tenho quais são os objetivos, qual o fim que eu quero alcançar, ok? São duas coisas diferentes, tá? Então, como fundamentos da República Federativa do Brasil, eu tenho 5, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. A soberania aqui, como eu falei, né, ela traz um nível de hierarquia da federação para os entes federativos. Então, os entes federativos, eles devem obediência à República Federativa do Brasil e, ao mesmo tempo, também a República Federativa do Brasil se coloca em pé de igualdade com os outros países. Então, nenhum outro país pode interferir aqui dentro, da mesma forma que o Brasil respeita a soberania dos outros países. Tá bom? A cidadania, que está relacionada com o gozo dos direitos políticos, tá? Então, o cidadão é a pessoa que está em gozo dos seus direitos políticos. Eu tenho também a dignidade da pessoa humana, né? Então, o Brasil, ele elege como um valor principal, como um valor fundamental, como um dos seus pilares, a dignidade da pessoa humana, que se relaciona, que né, a dignidade da pessoa, né, são aqueles valores oriundos do próprio indivíduo, né, aqueles valores aqueles direitos que nascem com o indivíduo, como por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, e só alguns outros que a gente vai ver mais pra frente aqui, tá? No decorrer desses artigos. Então, o inciso 4, ele traz lá os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, também é fundamento, também é pilar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O brasileiro, gente, é um povo trabalhador, um povo raçudo, né? Então, a gente não poderia deixar de privilegiar, né, os valores sociais do trabalho também, e também a livre iniciativa. Por que ele trouxe essa distinção? Primeiro, eu estou privilegiando a pessoa que trabalha, o empregado. E em segundo momento, quando ele fala da livre iniciativa, eu também estou privilegiando aquela pessoa empreendedora, né, que quer criar o seu próprio negócio, aquele trabalhador autônomo, aquela empresa grande que surgiu, né, que se consolidou, aquele pequeno empresário que está ali batalhando para fazer a sua empresa crescer, ok? E o inciso 5, eu tenho o pluralismo político, que é a diversidade, né, de partidos políticos, até porque se eu tiver um partido político só, né, que defende, né, uma ideia só, como que eu vou exercer aquele direito meu de cidadão, os meus direitos políticos, né, o meu direito de escolha, se na verdade eu não tenho escolha. Então a gente também privilegia a diversidade, o pluralismo político. Okay? Para vocês gravarem, né, esses 5 incisos, tem um mnemônicozinho, esse mnemônico não é meu, tá, gente? Eu aprendi ele, assim como eu vou ensinar para vocês, eu nem lembro mais em qual curso que foi, mas ele tá aqui, ó, é o Socidivaplu, tá? Socidivaplu. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Socidivaplu, tá? So de soberania, ci de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu de pluralismo político, ok? Então, eu trouxe esse outro slide aqui para vocês, a título de curiosidade, tá? É um jeito de gravar, né, a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo e o sistema de governo, tá? Então, para a forma de governo, eu pego o F lá da forma e o E de Estado, os dois juntos formam FE, de federação. Então, a forma de Estado do Brasil é a federação. A forma de governo, eu pego o FO do forma, o GO do governo e junto tudo e forma fogo. Então, fogo na república, porque a nossa república pega fogo, né? Então,
forma de governo do Brasil, república. Regime de governo do Brasil. Quando eu falo de regime, eu lembro de comida, né? Quando eu vou comer, eu faço aquele barulhinho, né? Crac, 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 crac. Então, crac, de democracia, ok? Então, regime de governo, democracia, tá? E o sistema de governo do Brasil, eu vou lembrar que o presidente, ele é uma pessoa sistemática. Sistema de governo, então o presidente é uma pessoa sistemática. Então é o presidencialismo, ok? Então esse aqui é a título de curiosidade para vocês, tá? O parágrafo único do artigo 1º, ele traz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? Então, aqui também tem algumas informações importantes, tá ok? Então, a primeira que tá falando aqui, ó, que o poder emana do povo, né? Então, o povo é o titular do poder do Estado, né? O titular do poder da República Federativa do Brasil, é para ele, né? É o povo que manda, e esse poder, ele é exercido, né, por meio de representantes eleitos. Então, eu elejo os meus representantes, no nosso caso aqui, os representantes do Executivo e do Legislativo, tá? Ou também esse poder do povo, ele pode ser exercido diretamente. Então, eu falo que eu tenho dois tipos de exercício. O exercício indireto, que são as eleições, né, do presidente, dos deputados, dos vereadores, tá? Então, essa aí é a forma indireta, que são as eleições, ou diretamente. Aí eu trouxe para vocês aqui quando o povo exerce esse poder diretamente, né? Quando ele diretamente escolhe, por exemplo, diretamente ele dá a sua opinião num plebiscito, num referendo. Eu coloquei aqui também para vocês, ó, a possibilidade de apresentar projetos de lei. Ele tem também a possibilidade de fiscalizar as contas públicas, né? Tem a possibilidade de propor uma ação popular, um mandato de injunção e dentre outros meios aí que estão previstos na Constituição de exercer esse poder diretamente, ok? Então, agora a gente vai fazer um exercício. Exercício 1 é da prova de escrivão da Polícia Civil de São Paulo do ano de 2014. Tá? E ele diz o seguinte enunciado: a Constituição de 1988 enuncia que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito que possui, dentre outros, os seguintes fundamentos. Então, gente, olha, antes da gente ler as alternativas, né, vamos lembrar lá quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Sociediva plu, soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu, de pluralismo político, tá? E depois que eu lembrei disso, eu vou para as opções. Tá? Então, a opção A, a soberania, a busca do pleno emprego e a função social da propriedade. Não, ele privilegia, né, os valores do trabalho, né, aquele empregado, né, ou a pessoa que quer ser empreendedora. Mas não é a busca do pleno emprego, nem a função social da propriedade, não é isso. Né? Na verdade, a Constituição ela fala lá da busca pela função social da propriedade, mas isso não é um princípio fundamental, não é um valor. É a alternativa B, a defesa do consumidor. Não, né, gente? Não é, isso não é a defesa do consumidor não é um valor fundamental. Então a gente já vai descartar essa. C, o pluralismo político. O pluralismo político tá certo, né? A redução das desigualdades regionais e sociais e a propriedade privada. Não. A gente vai ver que a Constituição ela traz um trechozinho seu falando sobre a redução das desigualdades regionais e sociais, mas isso não é um valor fundamental, não é um princípio fundamental. D, a cidadania, a função social da propriedade. A cidadania tá certo, né? Mas a função social da propriedade, isso não é um princípio fundamental. E a alternativa é a cidadania, ok. Dignidade da pessoa humana, ok. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, ok. Então a alternativa correta é a alternativa E, beleza? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!